Quero te convidar para juntos nós abrirmos a Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos. Abra comigo, livro de Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. No último domingo que eu estava aqui, eu preguei até o versículo 10. Eu preguei do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. E nessa manhã eu quero concluir esse capítulo pregando a partir do versículo 11 até o versículo 26. Então, Atos capítulo 3, eu leio a partir do versículo 11. A palavra de Deus diz assim: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido salvá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E, finalmente, versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti em oração. E queremos Te agradecer, Pai, por até aqui o Senhor Deus estar nos abençoando, recebendo o culto. Já tivemos um momento da escola dominical, onde aprendemos, Senhor Deus, lições preciosas para a nossa vida cristã. Esse momento de louvor, quando aqui, Senhor Deus, tivemos a oportunidade de adorar ao Senhor, expressar através da música, Senhor, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é santo, especial nas nossas vidas, através também das ofertas que foram entregues como prova de alegria, de gratidão pelo cuidado do Senhor sobre nós. E agora nós temos a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos.
e pedimos que o Teu Espírito Santo traga entendimento, compreensão para cada um de nós aqui. E, Senhor, quero ser apenas instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para que os meus irmãos aqui nessa manhã, aqueles que vão assistir, Senhor Deus, a essa transmissão depois, possam ser edificados na Tua palavra. Que cada um que está aqui presente nessa manhã esteja com o seu coração aberto, com a sua mente atenta para a exposição da Tua palavra. Assim, Senhor, eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Queridos, o livro de Atos, você sabe, ele tem como autor Lucas, que foi o mesmo que escreveu o livro de Atos, o próprio livro de Lucas. Lucas escreve esse livro de Atos. Atos é o livro histórico do Novo Testamento. E Lucas registra aqui no seu livro, no livro de Atos, os acontecimentos ao longo de 30 anos após a ascensão de Jesus ao céu. Então, Lucas ele vai descrever aqui muitos acontecimentos, desdobramentos na vida da igreja depois da ressurreição e ascensão de Jesus. Mas tudo isso que acontece aqui, todas as histórias que foram colocadas nesse livro, mostram as ações do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, quando eles estavam aqui mostrando, sinalizando o Senhor. E para que nós venhamos entender o que está acontecendo aqui a partir do versículo 11, é necessário a gente voltar nos primeiros versículos desse capítulo 3. Se nós olharmos aqui os primeiros versículos do capítulo 3, sob o poder e ação do Espírito Santo de Deus, Pedro e João, eles vão curar um homem paralítico que estava à porta do templo pedindo esmolas. Lucas deixa narrado para nós aqui que apenas com uma palavra eles proferiram para aquele homem e ele foi curado. O versículo 6 vai dizer assim, são as palavras de Pedro: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Apenas com a palavra, aquele homem foi curado. O texto vai dizer que aquele homem que foi curado, ele acompanhou os apóstolos de Jesus até o templo. E ali entrou no templo louvando, bendizendo a Deus, e as pessoas que estavam ali no templo, elas reconheceram que aquele homem que estava glorificando a Deus era aquele mendigo que estava do lado de fora do templo. Eles ficaram admirados e espantados com o que viram. Paramos aí no versículo 10. Agora, a partir do versículo 11, é nesse momento que Pedro ele vai anunciar o evangelho do Senhor para aquelas pessoas que estavam lá no templo adorando a Deus. Pedro ele vai glorificar o Senhor e vai proclamar as verdades do Senhor àqueles judeus. Então, queridos, é aqui a partir desses versículos do 11 ao versículo 26 que nós vamos aprender com o apóstolo Pedro verdades sobre a pregação do evangelho ao povo judeu que estava ali naquele templo. Então eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta para a exposição da palavra do Senhor. Quero que você esteja com a Bíblia aberta para acompanharmos aqui a exposição. E dos versículos 11 até o versículo 16, nós vamos ver aqui Pedro explicando a relação entre o milagre que aconteceu na vida daquele paralítico, daquele homem coxo, com Jesus. Do versículos 11 até o versículo 16, Pedro ele vai explicar, vai fazer uma comparação, uma ação entre Jesus e o milagre que aconteceu ali na vida daquele homem que estava na porta do templo. Versículos 11 e 12, Pedro vai afirmar aqui que nem ele e nem João, eles tinham poderes para fazer aquele homem andar. Porque quando eles entram no templo e aquele homem, o ex-paralítico, se é que agora nós podemos dizer, acompanhando aqueles apóstolos, ele chega no templo e as pessoas ficaram admiradas e espantadas e ver aquele homem andando. Olham para aqueles dois apóstolos de Jesus, pensando, olha, vocês são poderosos.
Vocês fizeram esse homem ficar curado. As pessoas começaram ali no templo a olhar para Pedro e João como se eles fossem os autores daquela façanha. Mas aqui Pedro vai afirmar que eles não tinham poder para poder fazer isso. Interessante que eles poderiam falar, não, foram nós somos poderosos, mas pelo contrário. Aqui esses dois homens reconheceram a sua pequenez, a sua insignificância, e vão atribuir a esse poder, a esse milagre, pelo poder do Senhor. E vai ser aqui, queridos, que nós podemos destacar, pensar a primeira verdade na pregação do Evangelho. Eu aprendo aqui a primeira verdade para anunciarmos, falarmos, comunicarmos as verdades do Evangelho, é que nós somos usados por Deus como instrumentos na sua mão. Precisamos reconhecer que nós somos limitados, nós somos falhos. Cada um aqui, a começar de mim, nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas, nós pecamos. E mesmo assim, falhos, mesmo assim, errando, o Senhor usa cada um aqui para nós sermos instrumentos nas mãos dEle, para compartilhar, dar testemunho, falar do Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Mesmo com as nossas dificuldades, mesmo quando nós, ainda pecadores, o Senhor Deus vê graça nas nossas vidas e nos usa para sermos instrumento nas mãos dEle. Pedro e João, eles tinham as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas limitações, mas mesmo assim Deus usou aqueles dois homens para que aquele homem paralítico ele pudesse ter a sua vida transformada. E olha aqui no versículo 16, acompanha aqui o versículo 16, Pedro falando: pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Pedro está explicando aqui no 16 que quem fez a cura, quem fez esse milagre não foram os dois, mas foi o Senhor. Aqui Pedro está declarando que quem fez essa obra foi o Senhor, pela fé. Pedro está afirmando que aquele homem paralítico, ele teve a sua fé. E crendo, ele recebeu aqui esse milagre. Então, queridos, quando nós estamos na obra, servindo ao Senhor, tudo que o Senhor faz e usa você, usa a mim, nós devemos apontar para Cristo, devemos apontar para Deus. O Senhor é a fonte de todo o poder. O que cabe a cada um de nós aqui é mostrarmos que obediência ao Senhor e demonstrarmos essa fé e sermos obedientes a Deus. E quando nós somos obedientes ao Senhor, deixando ser usados por Ele, dizer assim: Senhor, eis-me aqui, o Senhor Deus vai usar, o Senhor Deus vai nos mostrar os teus propósitos. Quando olhamos para os versículos 13, 14 e 15, vemos aqui Pedro apontando para os judeus a responsabilidade deles na morte de Jesus. Os versículos 13, 14 e 15 vão mostrar aqui Pedro falando, apontando o dedo para aqueles judeus, dizendo: olha, foram vocês que mataram o Messias, que mataram Jesus. Acompanha aí no versículo 13. No versículo 13 ele diz: vocês traíram e negaram diante de Pilatos quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês, olha Pedro dizendo. Olha no versículo 14, Pedro também falando: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Eles pediram que fosse solto Barrabás e que fosse preso, crucificado Jesus. Versículo 15: vocês mataram o autor da vida. Nesses 3 versículos, Pedro apontando, falando com coragem, falando com ousadia para aqueles homens. Aqui nós vemos um Pedro falando com coragem aos judeus, um Pedro falando com ousadia, diferente daquele Pedro que negou Jesus 3 vezes,
quando falaram para ele, é você que estava junto com Jesus? Era você? Era você? Era você? E ele dizia, não, não, não. Mas depois que Pedro realmente teve um despertamento, teve uma conversa com o Senhor Jesus, e ali o seu coração foi quebrantado, foi transformado, vemos um novo Pedro falando com coragem, com ousadia sobre o temor do Senhor. E nós estamos vendo aqui agora Pedro falando com ousadia acerca do que o povo judeu fez com Jesus. A primeira verdade na pregação do Evangelho, nós entendemos que somos usados por Deus como instrumentos na sua mão. O Senhor Deus usou Pedro e João como instrumentos para que aquele homem pudesse ali ter a sua vida transformada. Mas eu entendo também como uma segunda verdade na pregação do Evangelho que o texto aqui traz para nós e podemos trazer para a nossa vida cristã, é que somos culpados pela morte de Jesus. Não somente Pedro falando e apontando para aqueles judeus, mas também nós, queridos, todos nós estamos aqui. Foram os nossos pecados que levaram Cristo ali na cruz para ser crucificado. O Senhor Jesus morreu na cruz por cada um de nós, a começar de mim. Os nossos pecados fizeram com que Cristo fosse crucificado, o seu sangue fosse derramado, o seu corpo foi violentado, para que ali na cruz ele pudesse dar a sua vida para cumprir o plano salvífico do Senhor para as nossas vidas. E nós, quando nós vemos lá no Éden, o homem desobedeceu a ordem de Deus e por causa disso ele se tornou inimigo de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 10, ele vai falar sobre isso. Nós perdemos, por causa do pecado, nós perdemos a comunhão com o Senhor. O pecado separa o homem da comunhão com Deus. E por causa da nossa morte, ou melhor, por causa da nossa desobediência, a Bíblia vai nos dizer, o pecado entrou no mundo. A morte entrou no mundo, por causa da desobediência do homem. E Romanos 3, 23 vai dizer que o pecado nos separou de Deus. E por causa dos nossos pecados, a nossa condição hoje, como pecadores, nós não conseguimos chegar até o Senhor por causa do nosso pecado, porque o pecado traz essa separação. Mas vemos na palavra de Deus, nos evangelhos, em toda a Bíblia, como um ato de amor, de bondade e de misericórdia do Senhor. Deus vem ao mundo em forma humana para morrer pelos nossos pecados. O homem foi separado de Deus por causa da desobediência do pecado. Mas Romanos 5, versículo 8 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor veio a esse mundo em forma humana, assumiu a forma humana para nos apontar, mostrar a direção, o caminho que nos leva ao céu. E aqui está a segunda verdade na pregação do Evangelho. Somos culpados pela morte de Jesus. Por causa do nosso pecado, o Senhor Jesus veio para morrer. Quando nós olhamos aqui o versículo 18 diz para nós que Pedro diz que Cristo iria padecer conforme o anúncio dos profetas. Pedro vai dizer para aqueles ouvintes de que Cristo, ele morreu conforme o que os profetas já estavam dizendo, conforme o que os profetas estavam anunciando. Pedro ele está dizendo que cumpriu-se a profecia, como por exemplo Isaías, capítulo 53. Quando Isaías, que estava separado do nascimento de Jesus aproximadamente 7 séculos, no capítulo 53, Isaías vai falar do Messias que veio, que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou. Pedro ele vai fazer menção de que a morte de Cristo estava como um anúncio dos profetas. Versículos 19 até o versículo 21, nós vamos ver aqui Pedro chamando o povo ao arrependimento.
Agora, nesses versículos do 19 ao 21, Pedro chama aqueles ouvintes ao arrependimento. Na mensagem de Pedro agora aqui para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam ali no templo, as palavras de Pedro agora é para que aquelas pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados. As palavras de Pedro aqui é para que eles pudessem voltar para o Senhor. E Pedro vai afirmar que eles deveriam crer em Jesus, que é o Messias. As palavras de Pedro aqui é para que eles pudessem crer que aquele que foi crucificado, que eles pediram para crucificar Cristo e soltar Barrabás, aquele que morreu na cruz era o Messias e que eles deveriam crer em Jesus. Esta era a palavra que Pedro estava afirmando e conclamando àqueles ouvintes. E ele vai dizer aqui que crendo em Jesus, os seus pecados seriam perdoados. Pedro está enfatizando aqui a necessidade de todo homem crer em Jesus e de que seus pecados vão ser perdoados. Pedro aqui ele vai afirmar que Deus vai trazer tempo de refrigério através do Messias. Pedro está afirmando aqui para o seu povo de que a restauração de Israel ela aconteceria com a volta do Messias estabelecendo o seu reino. Algo escatológico, algo que ainda iria acontecer. Mas aqui, queridos, nessa palavra de Pedro, nesse apelo ao arrependimento, nós aprendemos aqui a terceira verdade na pregação do Evangelho. E a terceira verdade é necessário arrependimento e conversão. Quando nós pregamos o Evangelho para uma pessoa, nós temos que dizer para ela que é necessário ela arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus. Quando o homem, sabendo que está condenado pelo seu pecado, e a palavra de Deus ela diz isso, a palavra de Deus vai dizer que o homem sem Cristo, ele está condenado ao inferno, ele precisa crer somente em Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. Somente em Jesus nós podemos ter a oportunidade de mudar a rota, mudar a nossa vida e caminhar em direção à salvação. E tudo isso mediante a fé, Cristo vai dizer aqui, Pedro vai dizer aqui. E quando nós cremos em Cristo, Paulo aos Romanos vai dizer que nós somos justificados. Agora não há mais condenação para aqueles que creem no Senhor. Não importa como foi a sua vida no passado. Não importa como é a sua vida hoje. Mas se você creu em Jesus, você confessou a Cristo como o Senhor e Salvador, você vai ser visto agora pelo Senhor Deus com as lentes da justificação pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelos seus pecados. É dessa forma que Cristo nos mostra e nos apresenta para o Senhor. E assim o homem ele precisa fazer, respondendo com fé a graça de Deus que é derramada, que é oferecida para todos os homens. Então, nessa manhã, esse texto, esse sermão de Pedro aqui no templo, faz-nos pensar a respeito da nossa fé, da nossa convicção do Senhor. Você vem à igreja, você vem aos cultos, mas você de fato é convertido? Você vem à igreja, você participa dos trabalhos, mas de fato você já entregou a sua vida para Cristo? Porque muitas vezes nós vamos à igreja, fomos acostumados a ir na igreja desde pequenos, por tradição. E fomos nos envolvendo com a igreja, nos trabalhos da igreja. E às vezes fazemos muitas coisas no automático, mas às vezes nós não paramos para pensar sobre de fato a nossa vida, sobre a nossa fé. E esse texto aqui faz nos lembrar, faz nos refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa salvação. Já nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos ao Senhor? Quando nós olhamos aqui para os versículos 22 e versículos 23, os judeus eles esperavam o cumprimento da profecia de Moisés. Pedro aqui vai dizer que os judeus estavam esperando o cumprimento da vinda do Messias através de Moisés.
Aqui, Pedro está fazendo menção de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 19. Quando nós olhamos para esse texto de Deuteronômio, capítulo 18, Moisés já estava com o povo nas campinas de Moabe e já estavam para atravessar o rio Jordão, quando Moisés ele vai repetir a lei para o povo. Lembra que durante os 40 anos no deserto, muitos morreram. E o povo que estava ali para entrar na terra de Canaã, praticamente era outra geração. Então a lei precisava ser repetida, precisava ser compartilhada para aquela nova geração que estava entrando na terra de Canaã. E quando Moisés vai dizer de que o Senhor Deus iria mandar um profeta que sairia do meio deles para eles compreenderem e entenderem os planos do Senhor. E o que o Pedro está dizendo para esses judeus aqui no templo, que aquele profeta que Moisés havia falado, era aqueles que eles mandaram pregar na cruz. Pedro falando com autoridade e dizendo para eles, olha, o Messias já veio. A profecia já foi cumprida. Aquele profeta que Moisés disse, ele já esteve entre nós. E é dele que eu estou falando. Pedro está anunciando Jesus para os judeus. E aqui, queridos, nos versículos 24 e até o 26, Pedro ele vai terminar o seu sermão dizendo que aquele tempo seria um tempo de redenção, quando os profetas haviam anunciado a vinda do Messias desde Samuel. Pedro ele vai afirmar que aquele povo que ali estava ouvindo, os judeus, eles eram filhos da aliança de Deus e que fizeram com que essa aliança que o Senhor Deus fez com o povo era para ser preservada, mas também crer de que o Senhor, através de Abraão, estava falando, prometendo a ele ali promessas e prometendo o cumprimento da vida do Messias, e que as famílias seriam abençoadas. O que o Senhor Deus havia prometido para Abraão já estava se cumprindo, e que naquela promessa de Abraão também incluiria gentios, e o Senhor Deus estava mostrando o seu cuidado, a sua verdade. E aqui nós vamos encontrar a quarta verdade quanto à pregação do Evangelho. Quem recebe a Cristo torna-se filho de Deus. Quem recebe a Jesus, quem crê em Jesus, passa a ser chamado filho de Deus. O que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando nós vemos esse texto, aprendemos que todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus, esses são chamados, aqueles que creem no unigênito de Deus são chamados de filhos de Deus. Essa é a bênção que nós recebemos na salvação. A bênção que recebemos na salvação é que, recebendo Cristo como o Senhor e Salvador, passamos a fazer parte da família de Deus. E como filhos de Deus, precisamos viver na comunhão com o Pai, no temor do Senhor e em santidade a Ele. Era isso que Pedro está ensinando, dizendo para esse povo que estava ali ouvindo atentamente aquelas suas palavras naquele dia, quando eles fizeram aquele milagre na vida daquele homem coxo. Queridos, olhando aqui para os versículos 11 ao 26, eu entendo que a ideia principal desse texto é apontar que a mensagem do Evangelho, ela leva o homem ao arrependimento dos seus pecados para receber Jesus como seu único Salvador. Era isso que Pedro está dizendo. Levando a mensagem do Evangelho para aqueles judeus, eles deveriam arrepender dos seus pecados, crerem de fato em Jesus, o Messias, como o único Salvador. E é isso que a igreja hoje também faz, que a igreja também prega. Anuncia Jesus, o Messias, o Salvador.
Teologicamente, os versículos 18 e 19, eles apontam para a salvação que está em Jesus. Acompanhe comigo aqui os versículos 18 e 19, porque aqui está um dos versículos que apontam para a teologia do texto. Versículos 18 e 19. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Esse texto aqui, queridos, vai nos mostrar que somente Jesus pode dar a salvação àquele que crê, ao homem pecador. Olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz e esse sacrifício trouxe esperança, trouxe vida eterna. Então, para você que está aqui nessa manhã, se porventura há alguém que ainda não teve essa experiência com Jesus, eu digo para você, à luz da palavra de Deus, Jesus veio aqui nesse mundo morrer por você. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não creu, ainda não abriu o seu coração para Jesus, digo para você, Jesus veio a esse mundo morrer na cruz, dar a você a esperança de vida eterna. E essa esperança de vida eterna é creia nele. Confesse os seus pecados, para que você venha ter os seus pecados perdoados e viver na esperança do Senhor, sendo justificados, sendo uma nova vida. E eu quero terminar aqui a minha palavra, concluindo, fazendo uma aplicação para a igreja, para os nossos dias de hoje. Quando nós olhamos para o Pedro, a coragem, a ousadia que ele teve, quando aquelas pessoas começaram a aproximar dele, quando aquele homem que era paralítico estava ali, andando, pulando, Pedro, ele pensou, olha, é a oportunidade que eu tenho para falar do Messias para esse povo aqui. E Pedro começou a falar. Pedro, ele percebeu que as pessoas que começaram a aproximar dele, elas estavam espantadas pelo que estavam vendo, mas ele viu ali uma oportunidade para falar do Evangelho, falar de Jesus. Assim também, queridos, deve ser a igreja. Assim também deve ser eu, deve ser você. Ao longo da nossa vida, Deus vai dar oportunidades para que você venha compartilhar do Evangelho para aqueles que vão vir até você, para aqueles que vão se aproximar de você, para aqueles que vão ser seus amigos, para aqueles que são seus parentes. Pedro não perdeu a oportunidade de falar de Jesus para aqueles judeus ali no templo. Vemos também, aplicando isso na vida da igreja, a igreja também ela deve pregar o Evangelho, aproveitando todas as oportunidades. O que é o Evangelho? Eu quero que você abra comigo agora 1 Coríntios capítulo 15. Abra comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e versículo 4. Primeiros Coríntios 15, versículos 3 e versículo 4. Nós lemos: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Queridos, capítulo 15 de Coríntios, primeira carta, versículos 3 e 4, é o Evangelho. O Evangelho é você dizer que Jesus morreu. Evangelho é você dizer que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Está aqui Paulo trazendo para nós o que é o Evangelho. O Evangelho que nós recebemos foi saber que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado. Lá na morte, lá na cruz, ele entregou. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai afirmar: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, todos aqueles que creem que Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, esses receberão a salvação. No Evangelho de João, Jesus ele vai afirmar que é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai convencer você. Nós pregamos, a igreja prega, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus no seu coração. E quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos oferecendo às pessoas a oportunidade delas crerem em Jesus. Por isso, queridos, o Evangelho ele deve ser proclamado de forma clara e fiel às Escrituras. Nós devemos levar o Evangelho, proclamar o Evangelho como ele é, de forma clara. Então, a igreja ela precisa aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho. O que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, de forma prática, é que a PIB, aqui em Congonhas, os irmãos possam aproveitar todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Quando as crianças forem reunir, fazer um seu evento, nas atividades das crianças, pregue o Evangelho para que outras crianças também possam receber a palavra de Deus. Quando os homens se reunirem aqui na igreja, quando os homens tiverem o seu encontro, homens, no encontro de vocês, não percam a oportunidade de pregar o Evangelho, porque é um convidado, é um amigo que uma pessoa vai trazer para essa reunião, ela vai ouvir a mensagem do Evangelho. As irmãs vão fazer um evento aqui, vão fazer um encontro. Não deixe de pregar o Evangelho, de proclamar o Evangelho nesse encontro. Quando os pequenos grupos se reúnem, eles devem pregar o Evangelho. Quando nós nos reunimos na escola bíblica dominical, nós também temos que pregar o Evangelho. Quando o pessoal do louvor vem aqui à frente para trazer as músicas para o louvor, a adoração, o Evangelho também tem que ser pregado através das letras musicais. A pregação do Evangelho, ela deve ser intencional. A igreja, ela tem que ser intencional em pregar o Evangelho. Nós estamos em campanha de missões estaduais. Estamos aí cooperando, levar uma oferta para os missionários, para que mais mineiros venham ser alcançados pela pregação do Evangelho. Mas a igreja tem o seu papel aqui nessa localidade. Você tem o seu campo de atuação na sua casa, com os seus vizinhos, lá no seu local de trabalho. Foi falado na lição a respeito do jovem na faculdade, os desafios que ele tem e como nós temos desafios. Mas eu quero dizer para você, jovem, que ainda não entrou para a faculdade, mas vai entrar em breve, procure solidificar a sua fé. Procure conhecer o Senhor na palavra dele. Procure uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor na igreja, nos cultos, no seu momento a sós. Porque quando você for para a faculdade, você vai ser tentado, você vai ouvir pessoas, professores, uma cultura totalmente contra o Evangelho, que vão querer tirar você dos caminhos do Senhor. E se você não tiver com a sua base, se você não tiver com seus pés alicerçados na palavra de Deus, você pode querer duvidar, mas todos aqueles que são chamados para viver na luz, para andar na comunhão com o Senhor, precisam ter essa convicção de que Cristo é o seu Senhor, de que a sua fé está alicerçada na rocha que é Jesus, de que nós não venhamos nos desviar por ventos de doutrina, mas que você venha a ser sal e luz lá na faculdade, que as pessoas possam olhar para você e ver uma pessoa de confiança. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, você é uma pessoa sincera. A ponto delas abrir o coração, ir até você e compartilhar dificuldades, de problemas. E você vai ter oportunidade de testemunhar, falar da sua fé, de ser amigo verdadeiro. E ali você vai ser sal. E ali você vai ser luz. Mas creia, continue buscando no Senhor na sua vida.
Deixe que o Senhor dirija os seus passos cada vez mais. Nós, pais, temos a responsabilidade cada vez mais de falar de Jesus para os nossos filhos em todos os momentos, em todas as oportunidades. Esse é o nosso desafio. Falar de Jesus em todas as oportunidades, para que nossos filhos cresçam, possam viver a sua vida glorificando a Deus, sabendo que o Senhor Deus fez nas suas vidas. Que o Senhor Deus abençoe essa palavra e que traga edificação para todos nós nessa manhã. Quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nós estamos reunidos mais uma vez, Senhor, e vimos na Tua palavra que o apóstolo Pedro não perdeu a oportunidade para falar de Jesus àqueles judeus. Então, Pai, nos dê aquela ousadia, nos dê essa coragem, através do Teu Espírito Santo, para falarmos de Jesus, sermos testemunhas de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Ô Senhor, muitas vezes nós sentimos vergonha, muitas vezes nós sentimos medo em querer falar a nossa fé, compartilhar a nossa fé. Ô Senhor, às vezes, alguns têm até vergonha de sair de casa com a Bíblia na mão, Senhor. Não querem que a sua fé seja descoberta. Mas nós pedimos ao Teu Espírito Santo que quebranta os nossos corações. Fala, Senhor, nos molda, para que venhamos ser reconhecidos, não pelo que falamos, mas pelo que praticamos. Que nós possamos buscar na Tua palavra o alimento, para que, Senhor Deus, venhamos nos fartar da Tua palavra e onde estivermos podemos falar da Tua palavra, compartilhar da Tua palavra, testemunhar da Tua palavra, aplicar a Tua palavra àqueles que estão ao nosso redor. Então nós pedimos, Senhor, dê sabedoria a cada pai, a cada mãe aqui nessa manhã, que, Senhor Deus, possa continuar falando de Jesus para os seus filhos. Que cada filho aqui nessa manhã continue aprendendo do Senhor. Para que, Senhor, quando crescermos, não venhamos nos desviar desse caminho. Para que nossos filhos, quando crescerem, não venham desviar da Tua palavra. Pedimos aqui, Senhor Deus, pela igreja. Pedimos, Senhor Deus, pela liderança da igreja. Ó Deus, continue abençoando cada irmão aqui presente. Para que, Senhor Deus, essa igreja continue alicerçada no Senhor. Que aqui, Senhor Deus, a Tua palavra seja ensinada, pregada, cantada. Para que mais vidas venham se arrepender e se humilhar aos pés da cruz. E se alguém nessa manhã, Deus, que está aqui conosco e porventura ainda não tomou uma decisão, ainda não teve uma experiência de conversão, nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha falar nos seus corações. Ó Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo venha convencer esse coração, venha convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E que aqui essa igreja venha ser uma bênção, possa acolher a todos que aqui entrem e poder testemunhar, falar do Teu amor. Ó Deus, peço, Senhor Deus, para que cada um dos meus irmãos aqui permaneçam firmes na fé e que jamais possam sair dos Teus caminhos. Então, Senhor, pedimos por cada família aqui representada nessa manhã, pedimos por cada pai, por cada mãe, por cada filho, aqueles, Senhor Deus, da nossa família que ainda não Te conhecem, não ainda confessam a sua fé, nós oramos pela conversão deles. Ainda que venhamos achar que seja impossível, que seja difícil, mas nós cremos no poder do Senhor. Então nós aqui oramos, colocamos nossos familiares diante de Ti, Senhor, para que eles possam se converter a Ti. Ó Deus, continue, Pai, com o Teu povo
e que ao longo desse dia a tua graça, o teu amor continue sobre os teus servos, para que aqui eles continuem sendo sal e continuem sendo luz. Ó Deus, assim nós oramos a ti, com perdão dos pecados, nós oramos no nome de Jesus.